Olá, pessoal, como estão? Espero que estejam todos e todas bem, mesmo aí diante de todos os desafios deste semestre, deste encerramento de ciclo. É bastante corrido, né? Tenso, mas a caminhada nos permite depois avaliar e desfrutar, né, de todo esse processo de construção, vocês podem ter certeza disso. Na nossa unidade 3, a gente vai trabalhar um pouquinho como o currículo da educação de jovens e adultos se constitui, né, a partir da dimensão do trabalho, e com base nisso a gente vai estar entrando aí em particularidades que definem a docência na educação de jovens e adultos e também as estratégias didático-pedagógicas para a modalidade. Eu iniciei a unidade 3 trazendo ali uma tirinha da Mafalda para a gente pensar um pouquinho sobre essa relação educação e trabalho. E na sequência eu vou fazendo algumas indicações. Em sequência, eu trago então as indicações de leitura, de estudos dessa nossa terceira unidade. A primeira indicação é um texto do professor Álvaro, é um texto já um pouco antigo, de 2005, mas bastante importante no âmbito da EJA, né, considerado aí um dos textos que inicia essa discussão no âmbito da EJA, e ele vai discutir sobre vários aspectos da educação de jovens e adultos. Eu selecionei um trecho para a gente ler, que trata um pouquinho do que, afinal, caracteriza essa especificidade do trabalho docente na educação de jovens e adultos. O professor Álvaro é um leitor, né, seguidor de Paulo Freire, e vai trabalhar um pouquinho essa ideia de que existe uma consciência social nesse projeto de educação de jovens e adultos, tecido pela consciência ingênua e pela consciência crítica. Nesse jogo entre consciência ingênua e consciência crítica, o professor Álvaro vai perguntar e nos fazer pensar sobre a questão central desse trecho. Quem educa o educador? É fundamental a gente pensar como se dá a formação inicial e continuada dos professores e professoras da educação de jovens e adultos, para a gente pensar também acerca dos elementos que a gente tem trabalhado nas outras unidades que se revelam como desafios para a oferta da EJA e também as indicações que os estudantes fizeram lá no começo da nossa unidade, onde eu coloquei ali nas orientações, ok? Como segunda indicação, eu tenho o texto da professora Maria Hermínia Lafim, uma professora que hoje tem destaque no cenário nacional por conta de suas pesquisas no âmbito da educação de jovens e adultos, e ela vai falar um pouquinho, na verdade, inaugurando essa discussão no âmbito da EJA em 2007, sobre a reciprocidade e o acolhimento na educação de jovens e adultos, pensando a intencionalidade do trabalho pedagógico na EJA e essas relações que os sujeitos tecem com o saber. É muito importante que vocês façam essa leitura, onde a professora Maria Hermínia vai trazer um pouquinho a ideia do diálogo como princípio educativo numa relação de reciprocidade entre educador e educando, né? Ela vai falando dessa intencionalidade de acolhimento com o sujeito para o ato do conhecimento, né? O que se difere bastante dessa ideia de um cuidar e educar numa perspectiva assistencialista, por exemplo, né? A ideia de que a reciprocidade e o acolhimento componham essa prática pedagógica, o exercício da docência na EJA, vai além disso, né? Traz estratégias didático-metodológicas para que a gente possa pensar as práticas educativas junto aos educandos e educandas da educação de jovens e adultos, ok? Como terceira indicação de estudo, eu trago o documentário De Volta às Aulas. É um documentário produzido pelo canal Futura e tem vários episódios disponíveis. Ele vai falar um pouquinho sobre os desafios da retomada às aulas no contexto pós-pandêmico para a educação de jovens e adultos, trazendo experiências de cidades das mais diversas partes do país, assim. Então, a gente tem inclusive uma experiência aqui de Florianópolis, né, relatada com um professor da EJA, né, da rede municipal, que é bastante interessante. Eu deixo em aberto a sugestão desse documentário De Volta às Aulas e sugiro que vocês assistam pelo menos um episódio. Os episódios não são muito longos e são riquíssimos para que a gente possa entender um pouquinho mais as questões didático-pedagógicas da EJA em função daquilo que os estudantes mostram, manifestam, relatam sobre as suas trajetórias escolares, pessoais, profissionais, tá bem?
Como quarta indicação de estudos, eu trago o texto da professora Marise Ramos, né, uma estudiosa no âmbito da educação de jovens e adultos, em articulação à educação profissional tecnológica, uma discussão que ela faz aí bastante, né, recente, em relação à integração entre a educação básica, em especial a EJA, né, a educação profissional. Então, a ideia de Marise Ramos, da professora Marise Ramos, é que, para além de uma educação de jovens e adultos que se situe no plano econômico, nós possamos pensar e lutar por uma educação de jovens e adultos que se situe no plano dos direitos e da emancipação humana, né? Com uma formação de EJA voltada para a formação da cidadania, da classe trabalhadora, né? Que precisa se apropriar aí de conhecimentos acerca do processo de produção na sociedade capitalista, né? Para que possa se inserir também de forma mais autônoma nesses processos como sujeito histórico responsável pela transformação e pela construção de conhecimentos e de riqueza social, né? A educação como questão de cidadania não pode ser concebida de forma descolada das dimensões políticas e econômicas, alerta a professora Marise Ramos. É uma leitura rápida, né? Eu tive bastante trabalho e bastante cuidado em selecionar um texto que dialoga sobre essa questão da EJA e do mundo do trabalho de forma um pouco mais sintética, né, considerando aí o contexto que vivemos. Então, eu trouxe um texto curto, mas que tem uma excelente contribuição para a gente pensar sobre essa questão. Como material de aprofundamento, se der tempo, se houver interesse, eu sugiro a leitura do texto da professora Jaqueline Ventura, uma grande estudiosa também no âmbito das políticas públicas de EJA no Brasil, e ela vai falar um pouquinho sobre a ideia de educação ao longo da vida, né? Promovida aí como consenso pelos organismos internacionais, e é um texto em que ela busca problematizar essa função qualificadora da educação de jovens e adultos, tentando trazer um pouquinho, né, a ideia de como que a gente pode e precisa pensar a educação de jovens e adultos dentro dessas contradições e conflitos de classes e exploração da força de trabalho na sociedade capitalista, pensando, né, um pouquinho sobre quais as funções da EJA, retomando aí o nosso propósito e a nossa luta por uma educação de jovens e adultos efetivamente, né, emancipadora e que não atenda à lógica, né, da empregabilidade, da educação ao longo da vida, da educação pensada como neutra, desprovida de intencionalidade, né? A ideia é que a gente consiga, né, aprofundar aí uma concepção e uma compreensão crítica acerca da oferta da educação de jovens e adultos, pensando a serviço de qual projeto educativo nós estamos nos colocando, tá certo? Como fórum da Unidade 3, eu trago uma obra de arte da Tarsila do Amaral, bastante conhecida, mas peço que a gente faça um olhar especial e cuidadoso a essa obra, considerando as discussões que fizemos aí, especialmente nesta Unidade 3, pensando as articulações da EJA com o mundo do trabalho. Faço lá alguns desafios para que vocês possam dizer para a gente, diante das leituras dos estudos que fizeram, o que consideram o maior desafio para o trabalho pedagógico junto aos sujeitos jovens, adultos e idosos da EJA. Desejo bons estudos, né? Espero que esse vídeo possa contribuir nas explicações que disponibilizei da Unidade 3. Sigo à disposição. Desejo, então, novamente bons estudos e sigo à disposição. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.